Solicito ao vereador Dirceu Alves da Silva que acompanhe o senhor Edson Rontani Júnior até a tribuna desta casa, por favor. Senhor Edson Rontani Júnior, seja bem-vindo a esta Casa de Leis para proferir sobre o tema Semana Municipal do Fanzine, o qual o senhor terá 10 minutos para estas colocações e, se achar por conveniente, ceder a parte aos vereadores interessados. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, vereador Moschini. Matheus Erler, presidente da Câmara de Vereadores, muito obrigado pela participação. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores. Pedro Cruz, autor da propositura legal que criou a Semana Municipal do Fanzine em Piracicaba. Semana passada eu fui até a Unimep dar uma apresentação, uma aula para os alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade de Comunicação e me perguntaram o que é fanzine. Olha, fanzine ele vem de uma corruptela norte-americana na qual situa-se o fanatismo por alguma questão. Magazine, na verdade, ele é o Fanatic Magazine, que é uma revista do fã, tá? Seria aquilo que nós temos hoje como um jornal autoral. Nos Estados Unidos surgiu nos anos 30, no Brasil surgiu precisamente em 1965, completando agora, dia 12 de outubro, o seu cinquentenário. Muita gente fez fanzine no país. Os principais expoentes do Salão Internacional de Humor de Piracicaba começaram fazendo fanzine nos anos 60 e principalmente nos anos 70, quando tínhamos aquela famosa ditadura, a destituição dos direitos de expressão, de desenho, enfim, a expressão como livre-arbítrio. Criou-se o fanzine como uma forma contestatória, criou-se o fanzine como uma comunicação autoral, onde a pessoa expressava o seu sentimento, o seu pensamento, a sua vontade. De lá para cá, 50 anos após o lançamento do primeiro fanzine no Brasil, nós vemos que muitas escolas, muitos centros educacionais continuam colocando em prática esse tipo de atividade, de comunicação. E o importante, com o apoio do vereador e também muito querido amigo Pedro Luiz da Cruz, nós criamos a Semana Municipal do Fanzine. Por quê? Porque o primeiro fanzine do Brasil, se não de toda a América Latina, surgiu de Piracicaba. Foi feito pelo meu pai, o Edson Rontani, que muitos de vocês devem se lembrar, pelo personagem Inhoquim, que representa o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Foi um jornal simples, no qual ele catalogou toda a história em quadrinhos do Brasil de 1900 até então, ou seja, 65 anos de catalogação das revistas publicadas por Roberto Marinho, Adolfo Eisen, Bloch e todas as editoras que surgiram ao longo dessa primeira metade do século passado no país. Foi um serviço pioneiro, foi um trabalho cansativo, feito no fundo de nossa residência, situada aqui na Rua Alferes José Caetano, onde também se encontra o Legislativo Municipal, mas foi um trabalho prazeroso que ele fazia durante a noite, durante os finais de semana, catalogou, fez isso através de um fanzine chamado Ficção. Esse fanzine ele teve a tiragem inicial de 300 exemplares, sendo entregue aos principais estudiosos de quadrinhos da época, dentre eles o principal Maurício de Souza, que muito frequentou a residência da família. Entre outros, Jô Soares, também é colecionador de história em quadrinhos, Lírio Aragão, Gedione Malagola, Adolfo Eisen e tantos outros que hoje, infelizmente, são esquecidos da grande população, até porque muitos já faleceram e outros que eram donos de editoras que acabaram falindo, como a EBAL, Editora Brasil América Sociedade Limitada, que era a principal concorrente da editora Globo, né, que ainda hoje existe e tem a tutela aí da Rede Globo de televisão. Esse processo foi reconhecido, inclusive, pelos principais centros de comunicação,
O Google está aí e não me deixa mentir. Se vocês colocarem Rontani Fanzine ou simplesmente Fanzine, vocês vão ver que o nome de Piracicaba foi propagado durante todos esses 50 anos pelos principais centros de estudos de comunicação, pelo seu pioneirismo, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, Portugal, Espanha, França, enfim. Levou-se o nome de Piracicaba por todos esses 50 anos como o pioneirismo da comunicação autoral. O velho e saudoso Rontani, como eu disse, é conhecido aqui em Piracicaba pelo Inhoquim e também pela coluna Você Sabia, que por quase que 20 anos foi publicada no Jornal de Piracicaba e formou gerações. Fora de Piracicaba, ele é conhecido como criador do fanzine brasileiro. Tanto que nesse mês de outubro, durante a comemoração dos 50 anos do primeiro fanzine brasileiro, os olhos de centros de estudo de comunicação voltam-se para Piracicaba. Nós já tivemos em agosto o lançamento do livro O Inventor do Fanzine, de autoria do Gonçalo Júnior, na USP, em São Paulo, através da ECA USP, né, Escola de Comunicação e Arte, da Universidade Estadual de São Paulo. Temos manifestações que, inclusive, prosseguem durante todo o mês de outubro, na Gibiteca Municipal de Santos. Temos também manifestação da Universidade Federal da Paraíba, ou seja, toda a atenção voltada ao longo desse mês por algo que o piracicabano desconhece. Né? Além do Inhoquim, do Você Sabia, ele também teve esse produto que foi reconhecido internacionalmente. Um produto que, aliás, como eu disse, feito com muito carinho e sem ganhar um centavo. Era uma coisa de fã, por isso que o fanzine se chama Magazine do Fã. Né? Com o apoio do nobre vereador Pedro Cruz, nós estamos abrindo oficialmente essa Semana Municipal do Fanzine, a qual espero que seja a primeira, viu, Pedro? Porque tema nós temos, possuímos, conhecimento nós também possuímos. Estaremos realizando amanhã, inclusive, como primeira atividade oficial, a mesa redonda do fanzine na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, envolvendo os cursos de jornalismo, publicidade, design e também de informática. Esperamos ali cerca de 200 pessoas, entre estudantes, estudiosos de comunicação. Teremos a participação, a mediação, na verdade, do Camilo Riani, que é o presidente do Salão Universitário de Humor de Piracicaba, e debatendo sobre o assunto, dentre os presentes, o Érico San Juan, que é muito amigo também da família, muito fã e querido por meu pai, quando vivo. Ele que, inclusive, começou como fanzineiro, fez várias tiras nos jornais de Piracicaba, dentre elas Dito, o Bendito, que, inclusive, também tem reconhecimento fora de Piracicaba. O Rafael de la Torre, que é desenhista, inclusive, de multinacionais, como a Marvel, DC Comics, né? E também o Gás Endraus, que é professor e mestre em comunicação, que virá exclusivamente amanhã de Santos para falar sobre o fanzine como um processo midiático. E também estarei participando dessa mesa redonda. Convido a todos para que participem deste evento. Dia 27 de outubro teremos a sequência da Semana do Fanzine, que, na verdade, devido ao feriado que vamos ter semana que vem, vai se estender por 15, 20 dias. Dia 27 será na Faculdade Anhanguera, também numa promoção conjunta com os alunos e professores da Faculdade de Comunicação. Nós, quando acendemos uma lâmpada, nunca pensamos na ação de Thomas Alva Edison. Acendeu a luz e iluminou, é o que mais pensamos. Mas nunca lembramos quantos erros Thomas Alva Edison teve até criar o vácuo no filamento, o vácuo na lâmpada, para evitar que o filamento se desfizesse. Então, é muito simples, nós vemos somente o resultado final, nunca pensamos em todo o processo para a criação. O fanzine hoje é super fácil de fazer, com scanner, impressora, um computador, você faz um fanzine rapidinho, mas em 65 não tínhamos nem xerox em Piracicaba. A máquina era muito cara, não havia sido importado para o Brasil, tanto que o primeiro fanzine ele foi feito em mimeógrafo, a tinta e depois a álcool. Distribuição via correio, em cartinha, no modo antigo, em cartinha, com selo, com a postagem para essas pessoas que eu falei. Enfim, o pioneirismo passou. Nós não podemos deixar de ficar marcado, até mesmo porque Piracicaba possui uma cultura enorme, tantos artistas que nós vemos aí, e se nós não levantarmos essa bandeira, infelizmente, cairemos no esquecimento. Por isso que eu agradeço a essa Casa de Lei, ao nobre vereador Pedro Cruz, pelo reconhecimento e também pelo envolvimento com relação à Semana do Fanzine.
é um diálogo que, daqui para frente, nós temos que nos preocupar não mais com o cinquentenário, sim com o centenário, porque saiu de Piracicaba e realmente é uma bandeira que nós devemos levantar constantemente. Minha fala era essa, agradeço a atenção de todos e todos são convidados para os eventos da Semana do Fanzine. Se eu puder só quebrar um protocolo, eu queria deixar ao Matheus Erler um exemplar do livro Inhoquim, para lembrar um pouco de tudo aquilo que foi publicado diante do 15 de Piracicaba e também relembrar um pouco da gloriosa vida, né, do nosso centenário Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba.